fazer uma pergunta que é muito importante de um ponto que você tocou aqui, eu acho muito, muito importante num assunto que você tocou agora aí, que é a influência americana aqui no Brasil. Você acha que esse governo que está entrando, ele vai olhar para o BRICS de uma outra forma? Porque o BRICS está aí, está encostando, é um trem de alta velocidade encostando no Brasil. Como é que você acha que vai ser isso? Porque está mudando o mundo, né? A gente vê a quantidade de países que está pedindo adesão aos BRICS. Como é que você está vendo isso? Bem, 20 países já com a carteirinha e mais 20 países querendo entrar. 20 países já estão na fila. E são países de verdade. Nós estamos falando de Egito, nós estamos falando de Argélia, nós estamos falando de Turquia. São países, não são paisecos, não. Tá? Então, tem 20 países na fila para entrar nos BRICS. Esse governo que está aí, eu vou ser obrigado a abrir o jogo. Esse governo que está aí é um governo títere, tá? É uma representação neocolonial do Partido Democrata Americano. É um governo, hoje, no momento, dentro do quadro das últimas eleições, já que caminha para a ilegitimidade. Um governo que, com 30 dias, a única coisa que fez foi arrumar querela com o governo que saiu para manter a pauta voltada única e exclusivamente para bater no governo que saiu. Mais nada. Não existe outra narrativa. Nós temos um ministro da Justiça que tem uma atuação para lá de lamentável. É triste você ver um jurista cometer os abusos, as arbitrariedades e as idiotices que esse sujeito comete. Quem está falando não é arte da guerra, quem está falando sou eu. Né? Um jurista cometer isso. O Código Processual e Penal brasileiro, nós estamos dentro de um regime plenamente democrático. Nós temos as instâncias, nós temos um Código Processual e Penal, nós temos uma Constituição, e o nosso Código Processual e Penal brasileiro é o romano-germânico. Nós temos uma coisa chamada civil law, direito civil, o direito escrito. Né? Por isso que aquela história de tribunos lá, que briga na tribuna, aquilo não tem muito espaço no Brasil, porque o nosso sistema jurídico é outro, aquilo fica muito bonito para filme de Hollywood. Lá eles têm o direito comum, ou common law, o direito imperial, que é usado nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde o juiz tem plenos poderes para fazer isso que os juízes estão fazendo aqui. Só que ele lá não tem fórum privilegiado. Lá ele só se atém aos autos. Aqui não, aqui nós temos imperadores que simplesmente chegam em praça pública e falam: esteja preso, esteja solto. Arbitrariedades que eu que passei como, vamos dizer assim, figurante durante a ditadura militar, não me lembro de acontecer isso. Não com esse estado precário de direitos. Nós estamos com a precariedade dos direitos assodado por um ministro da Justiça, tá? Que solapa a Justiça, entidades jurídicas que não respeitam o cidadão, e uma mídia altamente venal, corrupta, atrás de verbas oficiais, que faz o que lhe mandam. Porque é uma vergonha alguém chegar na porta de um acampamento e criar um campo de concentração. Acho todos que estavam ali manifestando idiotas, imbecis, sem visão, sem leitura, sem conhecimento, sem nada. Gente de baby look, porque o cara pesa 300 quilos, com a camisa tamanho P, tingida de verde, com um cabo de vassoura, fingindo que é militar. Papel ridículo, patético, achando que ali eles iam conquistar alguma coisa, porque o Bolsonaro, que perdeu a eleição no voto, porque aceitou dessa forma, não vou entrar no mérito se a eleição foi lícita, ilícita, isso não me importa. Foi aceita pelos dois. Você tocou num ponto bom agora. Você acha que tudo que aconteceu no Brasil recentemente foi uma tentativa de emular o trumpismo aqui? Como é que você vê tudo isso? Olha só, quem tem o poder produz aqui? Como é que você vê isso?
Isso, nós somos um cosplay, nós somos Brasil 51. Boa ideia. O Avaí é 5-0, o Brasil é 51. 51, o Lula está aí, dá uma boa ideia, tudo está ótimo, fechou tudo. Nós somos o 51º Estado americano. Existe uma guerra entre quem tem o poder nos Estados Unidos, que mantém as instituições, e seus antagônicos, os republicanos. Notadamente, claramente, existe uma tendência para cada lado. Não existe uma tendência para cada lado. Existe uma tendência da aliança entre Bolsonaro e sua equipe com Donald Trump. Isso é público e notório. E, por outro lado, nós temos, por osmose, por adesão ou por um jogo de interesses, o PT ligado ao Partido Democrata Americano, como eu já falei, em cascata. O Lula já criticou a continuidade do Maduro, porque acha que tem que ter alternância de poder. Eu não acho nada, sabe por quê? Porque a Venezuela é lá ao norte, é problema da Venezuela. Tem tanto problema no Brasil para ser resolvido. O que a gente tem que ver com a Venezuela é se eles têm petróleo para pagar o que devem a gente, fazer uma linha de comércio, não ser idiota como o Bolsonaro, por briga ou por adesão à briga alheia, e para lá fazer papel de palhaço. Eu não vou me prejudicar comercialmente com um parceiro que ainda me deve, e eu podendo tirar, subministrar coisas dali. Não. Então é burrice. Agora, efetivamente, nós temos aqui um cenário aonde o Deep State americano, o Departamento de Estado americano, a certa altura do campeonato, pega o PT, bota no inferno, prende o Lula, legítimo ou ilegitimamente, foi um negócio ótimo. O Lula é alijado do sistema e o Lula simplesmente vai em cana, condenado, ótimo. De uma hora para outra, 1984, George Orwell, o Ministério da Verdade. O que é o Ministério da Verdade? O Ministério da Verdade é um funcionário que a cada tempo ele revisa o passado, ele reescreve o passado para justificar o presente. Ele apaga aquilo tudo e o cara tem um novo passado. Esse é o Ministério da Verdade em 1984 de George Orwell, para quem não leu o livro. Então é o seguinte, é aquilo ali. Eles reescrevem, então reescreveram o nosso passado para justificar um Lula solto. Não entro no mérito se ele era culpado ou inocente, não me importa. Eu me importa que é o seguinte, quem o colocou na cadeia o tirou da cadeia. Não houve nenhuma mudança pragmática no Brasil, não houve nenhuma mudança de roteiro, de rotina, para que tivesse acontecido isso. Todo mundo, de uma hora para outra, ficou bonzinho. O STF, que não falava nada, que ficou quieto. Chegamos ao ponto que o Dallagnol chegou a dizer que estava a fim de prender alguns ministros do STF, ao ponto que chegamos. O rabo abanando o cachorro. Então é o seguinte, e agora, de uma hora para outra, apareceram paladinos, defensores da democracia, como eles mesmos se autodenominam, e cometendo atos totalmente antidemocráticos, simplesmente estão salvando a democracia. Eu estou felicíssimo, porque eles, contra qualquer ato de arbitrariedade, cometem arbitrariedades dia e noite. Como eu falei aí, prendendo aqueles idiotas de Baby Luke dentro de um campo de concentração. Campo de concentração. Pegaram 1.200 pessoas e prenderam. Sob que argumento? Sob que base? Qual a jurisprudência que existe para aquilo? O quê? No Brasil, o cara mata uma família, se apresenta com um advogado 72 horas depois e sai pela porta da frente. Eu vi há um tempo atrás, acho que em Uberlândia, numa briga de bar, por motivo fútil, o cara matou o pai e o filho. Se apresentou 4 dias depois e saiu pela porta da frente. Essa mesma justiça, esse mesmo judiciário, prende 1.400 pessoas porque simplesmente eles estavam fazendo algo que o presidente em exercício, o imperador em exercício do Brasil, não aceitava, não gostou. Inclusive, o Alexandre de Moraes tomou a primeira chinelada na cara do Telegram. Eu não sei se o senhor sabe o que aconteceu com ele no Telegram, né? Ele multou o Telegram, acho que em 5 milhões ou 12 milhões, porque ele mesmo inventa do nada, faz como um imperador, como um déspota da Idade Média, daqueles, chega assim e fala assim, eu vou te multar em 12 milhões e acabou. E multou em 12 milhões porque o Telegram não acatou uma ordem dele
dada para suspender lá o Nicolas Ferreira, aquele deputado. E simplesmente a contestação que ele recebeu do Telegram é que é o seguinte: o Telegram quer a opinião de outro ministro ou da Câmara, do STF, porque não aceita imposição monocrática de algo que fere a Constituição brasileira. Então, parece que ele já começou a comprar umas brigas meia indigestas, porque o Telegram disse que não sai do Brasil, porque ele não está no Brasil, então ele não tem como sair do Brasil, tá? E que não vai pagar multa nenhuma.